Olá! Nas aulas passadas, abordamos as concepções, escolas de administração, dando ênfase à especificidade da gestão escolar e à função social da escola. Como você viu, existem várias lógicas de administração e gestão da escola, o que nos coloca como desafio a escolher e definir o modelo de escola e gestão que queremos construir. A aula de hoje trata da reforma do Estado brasileiro e a gestão da educação e da escola, buscando analisar a gestão da educação e da escola por meio da compreensão da estrutura escolar no Brasil e dos contornos legais de seu funcionamento, revelando conceitos, concepções e significados. Apresentar e estudar a gestão democrática como princípio motor nas lutas dos trabalhadores em educação, na conquista do direito à educação para todos, como dever do Estado expresso na atuação dos diversos entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Vivenciamos no Brasil, assim como em toda a América Latina, mudanças no papel social da educação e da escola, provocadas pela reforma do Estado. Certamente você, como funcionário de escola, deve ter sentido algumas consequências dessa reforma. Redução das propostas de trabalho, ou por conta do avanço tecnológico que reorganizou o mundo do trabalho, ou por conta da redução do papel do Estado nas políticas públicas. Para você entender melhor, como você resolvia um problema em sua linha telefônica, por exemplo, antes? Hoje, como é esse atendimento? Qualquer problema nesse setor, primeiro você passa pelo atendente virtual, não é? Agora pense, quantos funcionários eram necessários para atender o usuário? E o espaço físico? E toda a infraestrutura necessária? E na escola, você sentiu falta de algum profissional no seu quadro funcional ou na Secretaria de Educação, da qual ela faz parte? Como, por exemplo, do motorista, do bedel? Veja bem, não estamos aqui julgando o mérito dessas reformas. Apenas queremos que você entenda que mudanças no panorama político-econômico refletem significativamente no âmbito da educação e da escola. Continuando, a reforma educacional no Brasil foi orientada por organismos internacionais, expressa por vários dispositivos da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB número 9394/96, já sua conhecida. Certamente você ainda se lembra do percurso da sua tramitação nos anos 90, marcado por disputas ideológicas dos grupos políticos. Essas orientações redimensionaram as reformas de gestão na escola. Por exemplo, a orientação é que a gestão seja democrática. Os padrões de financiamento, a estrutura curricular, o esquema de profissionalização, a composição dos níveis de ensino na educação básica e na educação superior. Esse redimensionamento possibilitou mecanismos de descentralização, municipalização, escolarização, novas formas de centralização e controle por parte do poder central, como os instrumentos de avaliação nacional. Enem, SAEB, ENAD. Você já sabe que as concepções de administração, gestão escolar, estão fundamentadas em princípios e valores que regem a organização da sociedade como um todo. Sabe também que a escola, enquanto instituição social criada pelo homem para transmitir toda a cultura e conhecimento produzido, é ao mesmo tempo constitutiva e constituinte das relações sociais mais amplas. Diante desse paradoxo, é natural, portanto, a disputa de poder dos diversos grupos políticos para fazer valer diferentes projetos de educação. No contexto da reforma de Estado, da qual estamos falando, as políticas públicas educacionais eram orientadas por uma visão pragmatista e redentorista de educação, expressando a maneira sutil dos governos e órgãos centrais da administração de reconfigurarem a educação através da lógica dos negócios comerciais. Agora vamos conhecer os fatores decisivos que resultaram na construção, elaboração, aprovação da LDB. A Constituição Federal, promulgada em 1988, já sinalizava alguns avanços sociais como a garantia do acesso ao ensino gratuito
e obrigatório, como direito público subjetivo, a gestão democrática do ensino público, a vinculação de impostos à educação, definindo o percentual mínimo a ser aplicado pelos entes federativos. União, 18%, Estados, municípios e Distrito Federal, 25%. A criação do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. Este se constituiu em espaço de articulação e de luta política em defesa da educação e do ensino gratuito e de qualidade para todos os cidadãos, apresentando inclusive um projeto de LDB à Câmara dos Deputados através do deputado Otávio Elísio. Você já sabe quão lentamente se deu a tramitação desse projeto e quão difíceis foram as negociações devido à heterogeneidade da composição política do Congresso Nacional e dos diferentes interesses políticos daqueles grupos, especialmente do embate entre os defensores do ensino público e os defensores do ensino privado. Ao final, foi aprovado o substitutivo do então senador Darcy Ribeiro, com várias emendas propostas que restauraram os dispositivos da Câmara e até interiorizaram novos avanços ao texto do senador. Foram essas reivindicações da sociedade civil e do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, efetivadas pela LDB 9.394/96, ampliação da concepção da educação, para além da educação escolar e da escolarização, ampliação dos fins da educação, continuidade de estudos, exercícios da cidadania e qualificação para o trabalho, educação como direito de todos e dever do Estado, universalização da educação básica, gratuidade do ensino público em todos os níveis da educação básica, indicando os percentuais de impostos a ser gastos com isso. Articulação entre os sistemas de ensino. Embora responsabilize cada ente federativo por determinada oferta, prevê a colaboração entre eles. Instituição do Conselho Nacional de Educação, CNE, garantindo a representação de setores organizados da sociedade civil. Gestão democrática da escola pública. Todas essas conquistas são importantes para a sociedade, mas para nós que fazemos a educação escolar é especialmente significativa, principalmente no que tange à gestão democrática da escola. Para que essa gestão se efetive dentro da escola, todos os processos formativos vivenciados no interior da escola deverão oportunizar a construção da gestão democrática. Para tanto, alguns princípios fundamentais devem ser observados e assegurados: a participação política, a gratuidade do ensino, a universalização da educação básica, a coordenação, planejamento e a descentralização dos processos de decisão e de execução e o fortalecimento das unidades escolares. A operação dos Conselhos Municipais de Educação enquanto instância de consulta, articulação com a sociedade, deliberação em matérias educacionais, o financiamento da educação, a elaboração coletiva de direitos gerais, definindo uma base comum para a ação e a formação dos trabalhadores em educação e a exigência de planos de carreira que propiciem condições dignas de trabalho. Como visto, precede a construção da gestão democrática a implementação de uma série de políticas, ações importantes. Algumas dessas já estão em curso, como por exemplo, a universalização da educação básica. Vamos então aos princípios da gestão democrática. Vejamos o que nos diz a LDB 9.394/96, artigo 14. Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola, participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Segundo esse artigo, todos os atores da comunidade escolar são responsáveis pela gestão da escola, cabendo aos sistemas de ensino regulamentá-la. De pronto, já estabelece dois instrumentos decisivos para a sua efetivação: a participação de todos os profissionais da escola, professores, funcionários de escola e gestores na elaboração do projeto político-pedagógico da escola. A propósito, sua escola tem projeto, proposta pedagógica? Você participou de sua elaboração? Se não tem ainda, o que você, como funcionário de escola, pode fazer para que ele seja construído? Qual é o seu papel?
E o outro diz respeito aos conselhos escolares, que contam com a participação dos pais de alunos, além dos profissionais da educação e alunos da escola. Vale lembrar que a participação não se dá apenas na comunicação das decisões tomadas pelos gestores aos outros atores da comunidade escolar. Participação aqui significa o envolvimento efetivo da comunidade escolar em todos os processos importantes para o funcionamento da escola, quer sejam de ordem administrativas, financeiras ou pedagógicas na tomada de decisões sobre eles. A gestão democrática confere à escola, portanto, autonomia para decidir sobre o que é melhor para a comunidade escolar. Além da Constituição Federal de 88 e da LDB de 96, existe outro instrumento de regulação e implantação da política educacional no Brasil. É o Plano Nacional de Educação, PNE, fixado pela Lei nº 10.172/2001. Nele são estabelecidas diretrizes, objetivos e metas a serem implementados nos diversos níveis e modalidades de educação e de ensino, de modo a assegurar o acesso, a permanência e o êxito do aluno na escola, bem como a efetivação da gestão democrática e da qualidade do ensino e da escola pública. Assim, é papel de todos nós da sociedade civil, especialmente de nós, funcionários de escola, exigir e lutar pela educação de qualidade, começando nossa atuação dentro de nosso local de trabalho, estendendo-a aos demais espaços de participação e de luta pela universalização e qualidade da educação básica. Temos avançado muito no sentido da universalização, garantindo o acesso à educação escolar às crianças, jovens e adultos na educação básica, como demonstram os dados de matrícula divulgados pelo INEP no ano de 2005. Mas em relação à educação superior e profissional, muito ainda precisa ser feito. Além da garantia do atendimento em todos os níveis e modalidades de ensino, ainda falta garantir a permanência e êxito do estudante na escola. Segundo os resultados das avaliações nacionais, ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, e SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, apresentados pelo Ministério da Educação em 2003, esse quadro ainda persiste, embora tenha melhorado um pouco. O desempenho dos estudantes brasileiros ainda está aquém do desejado. No resultado do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, em 2011, a média da escola pública estadual e municipal ficou em 4,7, subindo 1,1 em relação ao ano de 2005, quando esse obteve 3,6. Falando nisso, você conhece o IDEB da sua escola? Procure saber o desempenho de sua escola. Ele é maior ou menor que a média nacional? Além das questões sociais, como desemprego, condições de moradia, dentre outras, o que você acha que contribuiu para esses resultados? Se você pensou que os processos de organização e gestão pedagógica também contribuem para o fracasso escolar, acertou. Conteúdos pouco significativos ministrados de forma pouco convidativa, estruturas inadequadas, escassez de recursos pedagógicos, profissionais pouco qualificados também contribuem para o fracasso do ensino. Por isso, é tão importante e necessário políticas públicas que busquem minimizar e resolver esses problemas. Você está participando no momento de uma delas, a qualificação profissional através do pró-funcionário. Você já viu na disciplina passada, funcionários de escola, a organização e estruturação do sistema educacional brasileiro. Agora você vai ver as competências e responsabilidades de cada ente federativo com relação à oferta de educação no Brasil. Municípios: oferecer educação infantil prioritariamente e ensino fundamental. Estados: assegurar o ensino fundamental e oferecer prioritariamente o ensino médio. Distrito Federal: oferecer toda a educação básica. União: manter a rede de educação superior e profissional e prestar apoio, suporte técnico e financeiro aos demais entes federativos. Qual desses sistemas de ensino você acha que concentra o maior número de alunos e escolas? Se você disse o município, acertou. Segundo dados do Censo Escolar 2005, fornecido pelo INEP, as escolas municipais atendem quase a metade do total de alunos matriculados na educação básica. Como esses dados são de 2005,
Pesquise se houve alguma alteração significativa nesse quadro. Aproveite e procure saber também se nesse período há referências sobre o atendimento da educação à distância e faça um comparativo com o atendimento hoje.